Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast O Consciente. Um episódio que visa ampliar sua consciência, ou seja, sua visão de mundo e sua visão de si próprio. Hoje com um convidado incrível, Lorenzo Tomé. Lorenzo é médico radiologista pelo UFMG, host e fundador do podcast Saúde Digital, professor de saúde digital da São Leopoldo Mandic e CEO da SD Conecta, uma rede de comunidades médicas. Lorenzo, bem-vindo e conta um pouquinho pra gente como é que a gente se conheceu. Ei, Ari, olá, saúde, colegas, sempre é o meu jargão na entrada no podcast. É um prazer estar aqui, obrigado pelo seu convite. Estamos aqui num estúdio muito agradável. E como a gente se conheceu, né? Eu gravo podcast desde 2018 e empreendo na saúde desde 2018. E um dos ouvintes do podcast, que é o Alexandre Moura, lá de Belo Horizonte, que eu já o conheci após empreender com médicos na plataforma digital SD Conecta. Ele falou, cara, você tem que chamar o Ari para gravar um podcast com você. E quando ele falou Ari, eu já sabia quem você era, porque um dos nossos, aliás, o nosso principal cliente é a indústria farmacêutica. Então, você já também atendia a indústria farmacêutica. Então, eu já sabia, porque os executivos da farma já haviam me falado sobre o seu trabalho. Eu falei, nossa, sensacional, conheço ele, conheço o trabalho dele, vamos conversar. E aí ele me passou o contato e a gente se conheceu num estúdio de podcast, né? Gravando o podcast Saúde Digital. Tá no Spotify, no YouTube, em todas as plataformas de podcast. Recomendo que você ouça o episódio com a Ari. E duas coisas curiosas desse episódio. Primeiro, quem nos ouve em casa, eu fui muito treinado em fazer entrevistas, por já ter sido cefaliatra, né? Uma espécie de neurologista misturado com psiquiatra. Mas eu fiquei impressionado no seu podcast, como é que você conseguiu me entrevistar, e eu senti assim, cara, eu revelei minha vida inteira. De forma muito rápida, o que é isso? Então, quando eu sentei na cadeira, eu vi, hoje eu fiz o papel de paciente. E a segunda coisa muito legal, e até para, de repente, a gente introduzir a sua história, os setênios, né? Que é a forma que a gente pede para os convidados ir contando numa linha do tempo a sua história. Eu fui para um casamento com a família da minha esposa. E eu notei, Lorenzo, não sei se você percebe isso, quando você começa a gravar podcast, as pessoas começam a te tratar diferente. Porque, como você falou, né, as pessoas elas te escutam antes, elas têm essa sensação de que te conhecem muito. E uma tia da minha esposa, que é de uma região bem perto ali de Capitólio, da sua região, ela começa a falar comigo, agora que eu ouvi seu podcast, eu te entendi. E eu estava achando que era o meu podcast, que é O Consciente. Aí um dia ela vira e fala, não, eu ouvi o podcast 149 de Saúde Digital. Eu falei, gente, ele me desnudou mesmo. Então, que legal, Lorenzo, cara. Antes de falar dos setênios, me conta pelo menos isso aqui um pouquinho, essa habilidade de conversar, entrevistar, etc. Isso é nato, isso veio muito legal. Eu vi que você já está com mais de 200 episódios. Né? Da onde veio essa habilidade de comunicação um a um tão maravilhosa que você tem, cara? Eu acho que é um dom mesmo. Eu acho que, pela minha fé, eu acho que é um dom de Deus. Tá. Mas eu acho que a minha infância, ela me envolveu num processo que eu fui treinado, não é treinado, eu fui exposto a isso pelos meus pais. Assim, meus pais sempre estimulavam. E hoje eu tento expor isso. E o meu filho do meio, cara, o Matias, você tem que conhecer. Cara, é incrível. Ele tem 4 anos. Mas as pessoas já veem nele assim, e falam, cara, ele começa a te contar um papo e conversar um papo, puxar uma prosa. Sabe, uma prosa? Sei. Então, eu acho que é um dom que eu me orgulho e tenho para mim que preciso usar bem, né, esse dom. Preciso usar esse dom, eu sei dessa responsabilidade que eu tenho para usar a favor, né, esse dom que eu tenho. Mas é isso. Mas a infância aí nesses setênios com certeza vai ter isso. Então 0 a 7, já que você puxou. Então, nessa primeira infância, você já falou dos seus pais, que lembranças que vêm, que referências.
Conta pra gente um pouquinho aqui dessa história, 0 a 7 anos. Então, 0 a 7 anos, o lance é que quando eu nasci com uma doença no olho muito rara, a doença não é rara, mas a forma com que ela se manifestou é rara, que é o glaucoma congênito unilateral. Então, eu tive um problema no olho, só em um olho, né? E eu tive que passar por cirurgias, a primeira cirurgia foi com 1 mês, aí depois com 3 meses e depois com acho que 4, 5 anos. O fato é que a minha mãe percebeu isso muito cedo, mesmo estando lá no interior de Minas, que ela me levou para o médico a tempo e hoje, quando eu vou no oftalmologista, todos elogiam o procedimento. Fala, cara, que incrível dessa cirurgia. Quando você tem serviço de residência médica, chama o residente para ver meu olho. De tão bem feito que foi o procedimento que praticamente o glaucoma é uma doença crônica, não tem cura, mas eu não preciso usar medicamentos, colírios, porque foi controlado só com a cirurgia. De modo que, então, isso sempre marcou, né? Você passar por cirurgias, né? Então, a minha mãe sempre teve muito esse cuidado, porque eu já tinha esse procedimento médico e tal. Mas isso marca. Se me permite uma intervenção rápida. Eu conheço uma pessoa incrível, Bianca Bibi, do Marca Digital de BH. E sabe, o relato de vida dela é o seguinte: se eu tivesse tido acesso a um oftalmo mais precoce na minha vida, a minha história teria sido outra. E ela vem de uma comunidade, quem conhece Belo Horizonte sabe, que é São Benedito, ali em Santa Luzia. Sim, demais. E ela fala isso que é marcante. Ela se tivesse me dito quem era o oftalmo, a minha família teria feito um sacrifício e pago. Mas eu só fui ter acesso à pessoa certa depois aos 20, 30 anos. Então, te devolvo. Agora, esse acesso é fundamental. Né? Imagina, eu nasci numa cidade de 20 mil pessoas, 25 mil pessoas. Pinhuí, hoje né? Tem 30 mil. E a minha mãe notou com 1 mês de idade que um olho brilhava menos que o outro. Olha isso. E aí ela levou em alguns médicos. Não, tá tudo bem, 1 mês e tal. Ela não desistiu até levar num médico especialista que aprofundou o diagnóstico, né? E realmente eu tinha esse... Por ser raro, um olho só, a criança não reporta, não tem nenhum sintoma, mas a minha mãe notou a diferença no brilho de um olho em relação ao outro. Incrível. Isso que desenvolveu. E aí a gente foi... Ela foi procurar médicos especialistas em Belo Horizonte e com 1 mês eu já estava sendo submetido e sendo cuidado, né? Então, com certeza, isso fez toda a diferença. Bom, então essa primeira marca que vem da infância, né? O cuidado. Que mais? Mais alguma coisa aqui que você... Não, e aí... Você estava em Piuí, então, né? E aí eu acho que tem essa questão, né? O meu pai, ele é muito comunicativo. O meu pai ele é muito querido, assim, pelas pessoas. Ele é muito simpático. É aquele tipo de personalidade, o sanguíneo, né? Sim, sim. Tem o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico, Exatamente. né? O meu pai é o típico sanguíneo, em que ele tem uma capacidade de desenvolver amizades e muito, muito forte. E eu cresci vendo ele, né? Então, ele fazia amizades, ele se tornava amigo com facilidade. Hoje, por exemplo, hoje um dos melhores amigos dele, e já tem mais de 20 anos isso, foi um cara que ele conheceu esperando para entrar no avião, e ele descobriu que esse cara estava em lua de mel com a esposa. E eles indo para um casamento de uma prima em Fortaleza. E aí ele conversou com o cara, viu que já era amigo e tal. Aí entrou, decolou, aí ele chegou pro cara da aeromoça e falou assim: eu posso pegar um microfone para dar um recado aqui? Aí ele pegou o microfone e falou assim: queria falar aqui, pedir uma salva de palmas, que tem esse casal em lua de mel. O Marcos e a Marília, eles moram em BH. E hoje são grandes amigos, e o Marcos e a Marília estavam em lua de mel. Aí a Marília reclama que o Marcos começou a andar com o meu pai e fazer tudo lá, e nem aproveitou a lua de mel dele. Enfim... eu acho que eu fui criado nesse ambiente. Lourenço, eu preciso fazer um paralelo, que é o seguinte: a gente faz treinamento de habilidade não verbal no nosso time. Então, há muitos anos na Sinapse, a gente tem
É um time de atores que preparam não atores, sabe? E tem um exercício agora que eu vou te contar que eu lembrei demais do seu pai. O exercício você tem que chegar num ponto de táxi, hoje é Uber, né? Vai ter uma pessoa no ponto de táxi que você não conhece, você nunca viu. Ela acabou de receber uma notícia. A notícia varia. Estou grávida, ou fui demitido, varia. O jogo você tem que chegar num ponto de táxi, descobrir o que a pessoa está vivendo, porque se você não fizer isso em 1 minuto, ela pega o táxi e vai embora. E você falou do seu pai agora, é incrível, né? Porque você sentou, já conectou, já falou. E já criou um laço que isso persiste até hoje. Então eu cresci vendo meu pai isso, né? Isso me chamava atenção. E sempre eles muito aberto, né? E eu cresci nisso. Aí eu acho que tem um pouco desse desenvolvimento. A minha mãe também professora, sempre foi muito companheira do meu pai nesse sentido. Tá bom. E aí eu procurei, né, naturalmente você vai evoluindo isso. Então, quando você chega na faculdade, tinha um PowerPoint, sabe aqueles trabalhos em grupo? Sei. Eu era o primeiro a levantar, não, eu quero apresentar, eu quero fazer o PowerPoint, eu quero ser o apresentador, eu quero ser, né? Então, eu sempre gostei. Para fechar o 0 a 7, você estava falando uma forma de segmentação muito interessante, de classificar as pessoas, né? E uma pergunta, e você pode responder se você quiser. Nesse nosso time de não atores, quando a gente avalia hoje um speaker, principalmente médico, esse time sempre fala assim, olha, médicos têm um problema, eles comunicam muito de maneira robótica, porque eles voltam para a ciência. Quando o indivíduo se desenvolve um pouco mais, ele costuma usar máscaras de palco. Então, ou o indivíduo geralmente é mental, é do meu jeito, infantil ou histriônico. E o histriônico é isso. Eu também tenho um pouco... Cara, se te abrir o microfone, a oportunidade de se aparecer, você vai. Você, seu pai, agora Matias, tem um pezinho no histrionismo? Meu pai, com certeza. Meu pai, com certeza. Com certeza, que legal. Eu já tive... É porque tem o outro lado da moeda, né? Isso às vezes... É ruim. É ruim. É tudo na vida, cara. São os trade-offs, né? Porque se você olha muito para fora, se você quer muito os de fora, como é que é a sua relação com os de dentro? Então, num ambiente de família, né? O meu pai, com certeza, com certeza, teria esse posicionamento, mas eu tive um entendimento que eu não sou o que o meu coração fala para eu ser, para minha mente. Então... eu tenho uma consciência que me permite meio que controlar isso, tá? Ou seja, a palavra-chave da vida é equilíbrio. 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 Mas, com certeza, se eu for responder aos estímulos da minha consciência e do meu coração, com certeza eu vou chegar nesse ponto. Entendi. Não, eu concordo plenamente... Porque eu aprendi o que era histrionismo de um jeito difícil. Na cefaleia, é muito comum, quando você atende pacientes com enxaqueca, o transtorno de personalidade histriônico. E aí é aquela coisa, chamar atenção num nível altamente patológico. E que eu adorei quando você falou isso, a consciência de si próprio, passa, né, Lorenzo? É aquela coisa, é o too much, né? E às vezes incomoda, e às vezes... Inoportuno. Inoportuno, e aí você deixa de usar um dom... e esse dom extrapola. Isso pode ser com todos os outros, né? Sim. Todos os tipos de personalidade, todos esses dons, eles têm os seus benefícios. Sim. Mas se for muito exagerado, você pode colher não tanto êxito. Com certeza. Então, eu acho que esse é o ponto. A nossa conversa, acho que dava para ficar no 0 ao 7 o podcast todo, mas eu vou ter que avançar. Não, vamos avançar. Mas, com certeza, chegaria nisso, mas eu tenho, pelo que eu entendo de como eu sou e em que eu acredito, eu consigo ter essa consciência. Essa autogestão, né? Você consegue ter consciência de si próprio. 7 a 14, queria provocar uma coisa que eu estou vendo que vem na sua fala bastante. Você
é cristão, é Sou católico, é religioso? Conta, Sou cristão, mas você é aí, cristão, aí conta- vai ter que ser no 7 a 14, vai ter que mais pro 7 lá pra frente. Aí vai chegar. Mas eu sou cristão vim de uma família católica, Tá, mas esse entendimento do cristianismo não veio nessa época. tá. A gente chega lá Vai para chegar. falar. Então Tá. vamos voltar ao 7 a 14. 7 a 14, o que você Cara, conta? 7 a 14 é marcante. Eu acho que o que me marca de 7 a 14? Marca um presente que eu ganhei do meu pai, que eu pedi para ele um aparelho de som de CD, sabe? Naquela Sim, época sim. e tal. E ele me deu um aparelho, uma coisa muito chique, muito além do que eu estava esperando. E isso foi muito antes, foi logo antes de eu fazer uma viagem para Disney com a minha mãe em que ele não foi. Então é como assim, eu ganhei esse presente, ele me deu e eu fui viajar com a minha mãe e ele não estava. Meus pais são casados até hoje, ele não foi por condições, talvez financeiras, que não dava para ele ir. Então foi Circunstancial. eu e a minha mãe e e um tio que levou a gente. E aí isso me marcou, e me marcou eu, nessa fase de 7 a 14, não ter gostado da Disney, cara. Foi uma decepção. Cara, não vi nada de graça Olha, na cara. Disney. Eu nunca, acho fui, que isso eu que me nunca fui na marca. Disney, todo mundo me fala que é imperdível. Você é a Não, primeira cara. pessoa que... Mas eu acho que foi pelo setênio. Eu acho que foi no setênio errado. Eu nem tava lá e nem cá. Então, o negócio... Que som foi esse? Que aparelho é esse? Era um Não, aparelho. microsystem que falava... Microsystem da Sony, mas com Sei. vários andares. Era um Sei. andar de vinil, um andar de DVD. Ah. E aquele DVD de bandeja de cinco CDs. sei. Aí tinha duas Gaveteira. fitas, a gaveteira e tal. Aham. E aquilo, cara, ele me surpreendeu muito com aquele presente. Foi sabe? Aquilo me marcou. Ele me dando esse presente, eu saindo para viajar, ele despedindo. Acho que E o essa que memória. tocava? Tem alguma lembrança dessa época de 7 a 14 de música, referência? Ou vem depois? Porque geralmente as referências musicais vêm depois, vem né? depois, e eu nunca fui tão ligado assim, não. Eu não sei por quê. Eu acho que mais no gesto dele do que no presente em si, sabe? Eu acho, né, Lourenço, vendo de fora, a gente vê aí, ou seja, um comunicador passando por outro. Quando você me convidou para gravar podcast, a gente falou disso aqui nos bastidores, né? Você me convidou para gravar o podcast. Como mudou a data, eu gravei uma semana antes. E, cara, quando esse microfone aqui, esse bichinho, eu me sinto um pouco radialista. Então, essa história que você conta aqui com o seu pai do aparelho vem construindo, né? Tanto que em 2018 você já é fundador do podcast Saúde Digital. Ou seja, isso deve ter tido muita influência na sua base. Um aparelho desse, um pai comunicador. Eu acho. Mais do que você som, imagina. rádio, né? Tudo. DVD, DVD não era CD. Vinil, mas eu acho que sim, sabe? Eu acho que teve, o presente teve um papel. Uma história rápida para a gente ir, de repente, para o setênio seguinte. Para mim, cara, eu, na faculdade de medicina, logo quando eu conheci a minha atual esposa, eu tinha um déficit mensal de grana. Eu dava aula no estado, no ensino médio, e eu dava 36 horas de aula. Eu ganhava mais ou menos R$280. E na época eu gastava mais ou menos uns R$500 por mês. Puta déficit, né? E aí, Lorenzo, eu tive a ideia de começar a fazer evento como promoter. Sim. Eu criei uma franquia chamada Uma Noite na Jamaica. E o meu sonho era, com a primeira festa eu vou pagar uma lista de contas e vou comprar algumas coisas no BH Shopping. E você trabalha com evento, você sabe como é que é. Eu tinha visto um primeiro evento muito bom, o segundo deu ruim. Mas o terceiro que deu certo, cara, eu nunca vou esquecer. Eu comprei um som Iowa, acho que chamava, um microsystem. Cara, eu guardo isso na minha cabeça até hoje. A grana do evento foi super legal. Depois eu virei professor de cursinho e passei a ganhar R$600. Enfim, deu bom. Mas esse som eu guardo até hoje no meu coração, porque eu nunca esqueço, cara. Eu falo o dia que eu comprei um sonzinho lá. Aí, ó, tá vendo? Histórias, né? Vamos pro setênio seguinte? Ou você quer trazer mais alguma coisa do setênio ainda? 14 agora. 14 a 21. 14 a 21. E aí, esse setênio deve ter muita história. Esse setembro tem muita história, mas vamos resumir para não... Mas duas coisas marcantes. Foi a minha saída de Piuí Tá. para estudar no terceiro ano de ensino médio em Ribeirão Preto.
Ah, é? Na cidade não tinha um estudo adequado, eu queria passar em medicina, então eu fui para Ribeirão. E foi um disparado, que eu me lembro, o ano mais sofrido da minha vida. Eu acho que, com certeza, eu tive um burnout, alguma coisa ali, porque eu estudava muito. Sem brincar, eu estudava 12 horas por dia, assim, fácil. Você lembra o ano? Lembro, 99. 99. Estudava muito, fácil, assim, 12 horas por dia e caí numa sala, num ambiente muito competitivo e que, em Piuí, eu não precisava estudar muito para ser o melhor da sala. Lá, nem estudando 12 horas por dia, eu estava entre os 10. Entendi. Porque o ensino era outro nível, né? E o que eu tinha lá era muito diferente. Eu não sei se isso ainda é hoje, assim, talvez não. O Descomplica entrou aí para mudar um pouco essa história. Pode ser. Mas tinha uma defasagem muito grande de ensino e eu achava que ele era muito bom. E chega lá, não, cara. Chega lá, cara, você tem que ralar muito. A régua aqui tá muito diferente. E aí Mas, de fato, eu estudei muito esse ano. Foi um ano muito difícil, porque, com certeza, é muito preocupado saindo de casa, né? Foi um ano que eu senti muita falta da minha mãe, sentia muita saudade. Você tem irmãos? Tenho uma irmã. Mais nova ou mais velha? Mais velha. Mais velha. E aí, mas aí terminou esse ano, eu não fui, eu falei, eu quero sair de Ribeirão, quero sair de São Paulo, que eu associava ao estado, à cidade. Vou voltar para Minas. E aí fui para BH. E eu fui fazer Unimaster. Não lembro, não sei se você lembra do Unimaster. E aí, quando eu voltei para o Unimaster, depois de 3 meses de cursinho, teve um simulado lá de uns 5 mil alunos lá. E aí eu fiz a prova, fiquei em 3º lugar. Caramba. Com 3 meses de cursinho. Mas por quê? Por causa dos anos de estudo em Ribeirão. Não foi por causa de 3 meses no Unimaster. Foi pela bagagem que eu tive, né? E aí eu falei, agora eu tô em casa. Agora eu recuperei, assim, a minha autoestima. E falei assim, eu me senti no controle novamente, no sentido de, cara, eu posso. E aí chegou no final do ano, Ari, eu passei no vestibular em Barbacena. Eita. Que era para ser feito como treineiro. Só que quando eu passei, meu pai já começou a soltar foguete lá em Piuí, matou uma vaca para fazer churrasco, e é isso mesmo, fez churrasco, chamou todos os amigos. Meu filho passou em medicina naquela época, 2000, ter um filho estudando em medicina era muito difícil, né, e tal. E eu, de fato, ele falou, não, você vai e tal. Fui para Barbacena. E comecei a estudar em Barbacena e tudo ok, foi excelente, tudo. Só que algo me dizia que eu podia passar na UFMG. E aí eu acho que esse setênio uma das marcas da minha vida foi isso. Quando eu tomei a decisão de fazer um acordo com meu pai. Pai, eu vou sair de Barbacena, eu vou fazer cursinho de novo 6 meses e eu vou tentar o UFMG. Se eu não passar, eu volto para Barbacena. Ele, a princípio, foi contra, mas depois me apoiou. E eu fiz esses 6 meses e esse plano deu certo. E eu passei no UFMG. Aí virou uma chave muito importante na minha vida. Uma chave de, opa, sou capaz. Deixa eu fazer uma parte aqui muito legal. Flávio Augusto. Flávio Augusto da Silva. Tem muita gente que conhece, tem gente que não. Foi, né, dono do Orlando City. Ele faz um acordo parecido com os pais para passar no Colégio Naval. E é muito legal isso aqui. Ou seja, espera, deixa eu fazer. E ele passar no Colégio Naval no Rio é que dá essa segurança. A outra coisa que eu queria fazer uma parte que eu senti demais identificação com você. Quando eu mudei para Belo Horizonte para fazer neurologia, eu achava que eu era o cara. Porque, em Barbacena, entre os meninos sempre foram os melhores alunos, passei em primeiro lugar em Direito, segundo lugar em Medicina na primeira fase, na faculdade não tinha que estudar tanto, estava ali entre os primeiros. Cara, quando eu cheguei na residência em BH, na Santa Casa, o povo falava inglês, foi um baque. Ou seja, é isso que você viveu em Ribeirão. Porque a régua sobe demais. Na Leonese. Então, você está ali no interior, você está naquele ambiente seguro. Cara, foi louco, porque eu fiz 99, 2000 Santa Casa. E eu senti exatamente isso com você. Vamos voltar para você, você conseguiu essa segurança, autoestima. Aí deu uma virada, assim, de cara... Olha aí, deu certo, né? Eu investi nisso, eu posso. E aquilo me deu muita confiança. E aí o olhar da minha família também mudou. E aí para mim, na minha cabeça, eu tinha ido para outra prateleira. Eu tinha subido de degrau.
porque eu estava fazendo medicina na Federal. Então, assim, na minha cabeça, né? Na minha cabeça eu estava em outro nível. E só uma parte, né? Esse ano, 50 anos da Faculdade de Medicina de Barbacena. Eu abri, inclusive, o congresso lá. E no final do ano tem a aula da saudade da minha turma. Então, todo o registro, toda a homenagem a Barbacena, que merece demais, né? Agora mudou muito, mas quando Barbacena foi criada, a Faculdade de Medicina, geralmente quem não conseguia passar federal, que tinha 2 federais muito boas, né? Acho que era o FMG e uma Uberaba. A Faculdade de Medicina de Barbacena tinha um custo bom. E era muito difícil o vestibular, muito difícil o vestibular. Muito difícil. Depois, você vai falar disso, foi mudando ao longo do tempo, mas homenagem à querida Barbacena. Mas e eu nutro várias boas lembranças de lá. E eu saía porque tinha algo... Eu queria me dar a oportunidade de tentar, porque como eu interrompi o processo no meio, entende? E a federal, claro, acima de tudo, escola pública e tal. Isso. Todo o reconhecimento aqui. Aí, eu tô na federal. Aí a federal foi um tempo em que a gente, olhando assim, foi um tempo de aproveitar aquilo, de estar na UFMG e tal, mas ao mesmo tempo eu entrei, como eu já tinha feito 1 ano de medicina, quando eu entrei, eu já peguei uma turma, eu entrei no 2º ano, eu eliminei o ano que eu tinha feito em Barbacena. Legal. E isso prejudicou um pouco, porque na minha cabeça, de novo, é muito mais na nossa cabeça do que a realidade, eu não fui bem recebido, entrei numa turma já formada, e aí isso prejudicou um pouco a minha adaptação e a minha liberdade, o meu, sabe? Seu trânsito entre as panelas. Quando você vê um jogador que parece que ele tá de futebol, ele tá preso, e aí de repente ele tá livre para dar um drible, entendeu? Eu fiquei meio preso ali, eu tava meio presão, assim, porque eu não tava com confiança, eu perdi um pouco a confiança por cair numa turma que já estava formada, entendeu? Até eu retomar essa confiança, que aconteceu mais pro final do curso. Que é muito comum no esporte. Homenagem aqui ao nosso querido Iago Dora, que ganhou agora uma etapa do Mundial de Surf, ou de Surf no Brasil. Como é um esporte individual, eu gosto muito de estudar performance, a confiança é tudo. O cara já tá no surf desde criança, desde menino. Confiança é tudo, né, Lourenço? Bom, e aí isso abala e tal, e aí? Mas aí as coisas evoluíram, e aí eu retomei essa... Nada sério, né? Mas eu me lembro que eu estava meio preso. Eu estava meio travado ali se fosse um tênis, por exemplo, não estava soltando o braço, não estava soltando aquela direita. Eu estava dando uns slides, entendeu? Estava dando umas cortadinhas na bola. Até eu retomar isso. E aí eu retomei essa liderança, aí fui para a comissão de formatura. E aí, quando eu formei, eu já estava... nessa posição que eu me enxergava já, onde que eu gosto de estar, entendeu? E uma outra coisa, com todo respeito ao slice da galera do squash, porque eu jogo squash há 21 anos, e a gente squashista e tenista, é muito engraçado, né? Outro dia meu menino, agora já formou, meu menino mais novo, ele estava na escola, aqui em São Paulo, na Chapel, e a galera começou a analisar o perfil de cada um. Aí teve algum que falou assim, o Pablo parece tenista. Aí o outro falou, não, tenista não, ele parece mais squashista. Porque é um perfil um pouco diferente. O squashista tem muito TDAH, a galera é meio e tal. E a gente só faz slice, né? O squash, basicamente, é só slice, não tem outro movimento. Bom, fizemos uma digressão aqui no nosso podcast e voltamos. Já estamos na formatura? Aí agora, próximo setênio, né? Já foi? É verdade. 21, 28. 21, 28. Aí esse setênio é o setênio da formatura, entrada na residência, começa sempre me começou, aí a hora que eu ganho essa liberdade na faculdade, eu começo a enxergar coisas que combinavam mais comigo. Então, no 6º ano de medicina, eu já comecei a fazer auditoria em sistemas de saúde. Olha. Porque eu fui lá, conversei com a coordenação do curso, que era uma pós-graduação, Faculdade de São Camilo, e eles falaram, não, quando você formar, você já vai ter o diploma, então deixa você começar antes. Então, nem terminei. Então, você vendo que eu já ia para o lado do business, da gestão. Aí, terminei, passei na residência, fiz 6 meses de PSF antes, para a residência, terminei
a São Camilo, entrei na Dom Cabral, que é o MBA em negócios. E você estava falando antes da entrevista que foi decisiva, Dom Cabral, né? Foi muito bom, porque ali eu dei um passo que eu não quero entrar em um MBA de gestão de saúde. Eu quero ir para pessoas que não são da saúde. Interessante. Porque com a saúde eu já convivo muito. Eu quero beber dessas fontes. E isso foi maravilhoso. Foi muito legal. Lourenço, faz sentido? Duas perguntas. Você tem uma fala que parece dizer assim, já vivi esse desafio, eu quero ir para outra bolha. Mas é exatamente isso. E a pergunta, eu sei que isso é delicado e, de novo, adoro quando você fala, na nossa percepção, na nossa cabeça. Mas quando eu virei professor convidado da Dom Cabral, eu não tinha essa perspectiva. Hoje, o que eu vejo e que eu ouço a boca miúda, né? A AGV... maravilhosa. Outro dia eu fui numa festa aqui de ex-alunos, a festa chama Velhusca. Tudo certo. Mas em empresa, às vezes a GV pega um nível gerencial, sabe? E a Dom Cabral acaba sendo mais voltada para C-level. É como se a Dom Cabral ela tá num extrato, né, cara, muito diferenciado. E eu tô te perguntando isso porque assim, eu tava em BH, eu fui descobrir o que era Dom Cabral outro dia. Mas porque às vezes santo de casa não faz milagre. Não faz milagre, né? Mas... É isso mesmo, a Dom Cabral pode ser considerada com posicionamento de escola de negócios total. Absolutamente diferenciado. Né? E a Dom Cabral ela tem uma relevância muito grande nacionalmente, até internacionalmente, e tem o respeito dos paulistas. Exatamente. Onde tudo acontece primeiro, né? Em São Paulo, onde que estão as principais escolas. O mundo executivo respeita. O mundo executivo muito. respeita. Então, ele tem o respeito. Essa final de semana, estava almoçando na casa de um amigo que a esposa fez, Dom Cabral, e é de São Paulo, e super recomenda. Eu não conheço ninguém que não recomende Dom Cabral. Apesar de depois eu ter feito GV também, então tudo bem. Eu sou GVniano também. Você é GVniano também. Eu fiz mestrado na GV. Mas aí, voltando para o Setênio, e tenho ótimas recomendações da GV também. Mas, voltando aí de 21 a 28, aí entra a questão da minha fé, do meu entendimento, que eu quero retomar. Sim. E aí, por que às vezes eu não sou histriônico, tá? Então, vou conectar agora. Eu fui no R3 da faculdade, fui fazer um estágio na França, pela UFMG, pela residência. Peguei o avião um fim de semana, fui para Lisboa. Lá eu conheço a minha esposa, conheço a Natália. Conheci a Natália lá em Lisboa, voltei para o Brasil, comecei a namorar com a Natália. E aí chega um momento em que a Natália fala assim, cara, a gente não pode namorar porque o que eu entendo de fé é incompatível com o que você entende. Nossa. E aí, aquilo foi um sofrimento afetivo, né? E aquilo me mexeu muito comigo. Até que ela topou fazer um trabalho comigo. A gente leu um livro juntos, que chama Uma Vida com Propósito. Aliás, sempre que eu conheço uma pessoa, eu presenteio com esse livro. Tem várias pessoas que eu já presenteei com esse livro, Uma Vida com Propósito. Que legal. E ela pegou esse livro e ela em BH, ela já estava em Campinas, porque ela estudava na França também, estava fazendo estágio lá, voltou para Campinas, eu voltei para BH, na residência, terminando a residência. A gente começou a namorar e ela falou, vamos fazer esse livro aqui. Eram 40 capítulos, você vai ler um capítulo por dia, a gente vai discutir sobre o final desse capítulo toda noite. Que legal. E aí, no final, lá por volta da metade do livro, eu conheci sobre fé. Eu conheci a pessoa de Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo, o que a gente chama do cristão reformado, ou do evangélico, ou do crente. São várias denominações que se fala, né? Podia falar de Cristo histórico, são vários Cristos, né? E aí eu entendi a Bíblia, eu entendi o que a Bíblia quer para mim, tem para mim. E hoje eu professo essa fé. Hoje meu propósito de vida é entender o que Jesus fez por mim e quem é Jesus na minha vida. Então, falávamos de meditação. Eu medito, mas eu medito toda manhã, lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus e aprendendo o que Jesus quer para mim. Lourenço, mas, cara, sobre Cristo,
Eu venho de uma região ali de Minas, diferente talvez da sua, de Pinhuí, em Barbacena. Para ter uma ideia do que é Minas Gerais no mundo, a gente teve um barroco mineiro, né? Então, sim, olha o tamanho do que era a fé do catolicismo ali naquela região. Para mim, eu fui coroinha muito novo, eu queria ser padre, pensei em ser, não fui porque o padre polonês da cidade, além do celibato, tinha voto de pobreza, mas foi por um fio. E eu sinto que, na época, eu acho que a presença de Jesus, de Cristo, ela foi tão grande que eu confundi um pouco o mito, sabe, como se você tivesse ficado cego. E agora, a gente falando de ser tênis, aos 49, é muito forte o resgate com a espiritualidade. E parece que só agora eu estou tendo uma visão mais clara de Jesus. Faz sentido o que eu estou dizendo, porque eu acho que mistura, às vezes, para as pessoas, para ser prático. Lá em casa, a gente não tem uma religião específica, mas a gente tem um código de conduta, que é a Sagrada Família. Então, aquela história igual o código de política de empresa, né? Você está na dúvida do que fazer? Olha o código. Então, a Bíblia acaba sendo uma referência mais livre. Eu viajei na maionese ou isso acontece? Não, mas isso é a questão de fé e a questão de princípio de onde você deposita a sua fé e como você entende a sua fé. Para mim, a Bíblia ela é a única regra de fé e prática que tem. Para mim, pelo que eu acredito. E que ela foi inspirada por Deus. Deus deixou esse manual para gente. Entendi. Só que para eu ler e entender essa Bíblia, segundo o que eu acredito, eu preciso ter o discernimento do Espírito Santo que habita em mim, que são a Trindade, o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Jesus, Deus e o Espírito Santo. Então, eu tenho que ter esse Espírito Santo habitando em mim. Entendi. E para esse Espírito Santo habitar em mim, eu preciso entender o que Jesus fez por mim lá na cruz. Que ele pagou os pecados por mim e me deu a vida eterna. Isso não quer dizer que eu estou sem pecado ou livre de pecado. Eu sou um pecador. Mas agora eu entendo que Deus morreu por mim para livrar os meus pecados e pela fé que eu tenho nele e pelo Espírito que habita em mim, ele me conduz a ter ações que levam ao arrependimento quando eu faço errado, porque se eu estou fazendo errado e persisto no erro, eu não fico bem comigo espiritualmente. Então, ele me leva a um arrependimento, eu peço perdão e nisso ele me dá discernimento, por exemplo, para eu não ser histriônico, porque eu não preciso aparecer num palco mais. Antes eu precisava, mas agora eu não preciso aparecer. Maravilhoso. Porque eu sei que não é a vontade de Deus para mim aparecer nesse palco. Só para te dar um exemplo. Eu não preciso cobiçar uma mulher, eu não preciso roubar, eu não preciso falar uma mentira. Apesar que pode ser que eu fale, pode ser que eu cobice, pode ser que eu vá para um palco. Só que na hora que eu fizer isso, eu vou ter o discernimento de pedir perdão a Deus e me voltar para o meu eixo para eu ter comunhão com Ele. Porque o pecado, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, quando você está em pecado, espiritualmente, você está afastado de Deus. Então, você não está em comunhão com Ele. E aí você quer... Lourenço, você não quer que isso aconteça. É incrível, porque assim, quem não te conhece, quem é de fora, só quem é de fora te vê é a luz que você transmite, né, cara? Você é um espírito de luz, assim, independente das crenças, nomenclaturas, você é um indivíduo que irradia isso. E você falou de uma coisa agora que era o que eu estava tentando trazer mesmo, o discernimento. Eu acho que o problema lá do barroco mineiro, de uma coisa que ficou às vezes... eu adoro estudar história, é um exagero. Às vezes é um culto per si que as pessoas se perdem. Então, acho que você falou a palavra-chave, discernimento. E é incrível o seu discernimento, a sua capacidade mental, a sua clareza, né? Mas esse discernimento, de novo, ele é dado, segundo a minha fé, pelo Espírito Santo que habita em mim e pela fé que eu tenho em Jesus Cristo. Entendi. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados. Sim. E para que a gente tivesse a vida eterna. Quando a gente entende isso, a gente quer ter uma vida para glorificá-lo, para viver sem pecado. Entendi. Mas a gente peca? Peca.
Mas quando eu peco, Você tem consciência. eu tenho consciência e procuro arrependimento, é ajuste de rota, ajustar Sim, minha rota. Entendi. Então, isso que me dá o discernimento de não querer subir no palco, de não querer aparecer mais, blá, 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 mesmo que às vezes eu possa fazer isso. Maravilhoso. Estamos no setênio 21, 28. 28, agora 28 a 35. 28 a 36. 36. Turma, pega esse setênio aqui, que é muita coisa que o Lourenço fez. Lourenço, vamos lá. 28 a 36. Aí esse setênio foi o setênio que meu primeiro filho nasceu, o Benício. Foi o setênio que eu decidi abrir novos caminhos na minha carreira médica, que eu decidi abrir mão de um belo salário na radiologia para abrir o Saúde Digital. Foi nesse setênio aí que eu criei o podcast Saúde Digital. Foi nesse setênio que eu abri a empresa SD Conecta. Foi nesse setênio que eu resolvi arriscar e ter um passo, correr risco para largar aquele salário muito bom que eu tinha como médico radiologista, largar aquilo que foram 11 anos estudando radiologia, para me dedicar a algo que tinha muito a ver comigo quando eu olho para trás, que tem muito a ver com essa minha formação, com esse questionamento e com esse bem que você disse, que hoje isso é claro para mim, esse drive, né? O que é o drive? Esse motor que eu tenho de desafio. Então, quando eu olho o que te move aqui na vida real, são os desafios. E isso eu não estava me sentindo desafiado na posição que eu estava. Não que a radiologia não é desafiadora, não que as pessoas que estejam lá não são desafiadas. Não, eu não estava me sentindo desafiado. Vou citar aqui um querido, Paulo Araújo, ele é de Barbacena, ele é BU Head. Quem não está ouvindo o podcast que não conhece a área, ele é presidente, como se fosse presidente de uma empresa. E ele me falou uma frase outro dia que eu fiquei desconcertado. Ele falou assim, Ari, primeiro você quis dominar uma profissão. Depois que você dominou essa profissão, você mudou de profissão. Depois você foi polando, não sei o quê. Aí agora eu estou sentindo o seguinte, a hora que você dominar São Paulo, você não vai querer ficar aqui mais. Aí minha esposa me deu um olhar fulminante e eu fiquei meio assim, talvez isso aconteça. E aí a pergunta para você, é isso mesmo? Ou seja, não é um desafio de conquistar por conquistar, né? Você traz amor no seu coração, você tem um propósito claro de vida. Mas é o drive, né, Lorenzo? Depois que você dominar aqui, porque agora, depois acho que você vai ter que explicar um pouco, você está fazendo uma coisa incrível, altamente ambiciosa, que é criar um... Bom, conta aí você mesmo. Não, mas, cara, o lance do desafio, cara, a gente... não é que eu sou melhor ou pior do que alguém por ser movido a desafio, cara. Eu acho que o mais legal é o seu autoconhecimento. Perfeito. É você se conhecer tanto que você está disposto a pagar o preço e a correr os riscos e a ter o ônus e o bônus para seguir aquilo que você acredita. Perfeito. Então, ser movido a desafio é eu chegar num estado em que eu sou consciente do que me faz ter vontade de acordar cedo para viver a vida. Não é vazio, né? Não é porque o contrário que é você buscar desafios se você não gosta disso, ou é você não responder a esses chamados do desafio, sendo que você é chamado para desafios. Então, esse é o ponto. A gente tem que parar de achar que existe um modelo. Não, o modelo é o que serve e funciona para você. Perfeito. E aí, a hora que você acha o que funciona para você, cara, está cada vez mais difícil deixar de escutar aquilo que te dá propósito. Aí a gente chama de propósito. Porque se você não tiver propósito no que você faz, no mercado de trabalho está cada vez mais difícil de você se diferenciar. Lorenzo, e não sei se a gente já vai para 36 a 41, porque a gente mineiro dá uma prosa longa, né? Eu queria te fazer, então, uma pergunta aqui de como nos veem no mercado. Eu ouvi uma frase de uma pessoa outro dia muito interessante. A frase foi assim, você e Lorenzo, vocês trabalham num ecossistema,
de saúde, e a indústria farmacêutica é um cliente super importante, se não for o principal. Mas vocês trabalham com um propósito para os médicos. Vocês são pessoas que estão vocês são pessoas que estão nesse ecossistema, mas que as pessoas de fora falam assim, cara, usando a língua de negócios, a gente é focado no cliente? Mas eu acho que a gente é focado, acima de tudo, em melhorar o raciocínio clínico do médico, em valorizar o médico. Então, eu queria que você comentasse, porque isso é complexo do ponto de vista de negócio. Não, total, porque principalmente para a indústria que compra da gente, né? Às vezes ela quer comprar uma coisa que ela enxerga que funciona para ela. Ou para o gerente de produto que funciona para ela, ou para o diretor, ou para que vai garantir a promoção dela, ou que vai garantir o... E, às vezes, nós que estamos com o dedo do pulso do paciente, no caso aqui, o médico e do nosso negócio, a gente sabe que não adianta eu vender uma coisa que funciona para ela, mas não funciona para o médico. E se eu tiver e eu passei por essa fase do meu negócio, que eu e o meu sócio Davi, que você conhece, a gente falou, ou a gente muda, ou a gente vai fazer outra coisa. Porque não dá para você... assim, me incomoda muito não fazer entregar valor, entendeu? Não dá, porque, cara, para fazer mais do mesmo... eu vou fazer outra coisa. E no final o cliente não percebe. Não vou citar a empresa, mas a gente fez um projeto recente juntos, numa empresa específica, e a percepção que eu tenho às vezes com o cliente é assim, principalmente o cliente gerente de produto. Começa o processo. Aí tem uma hora que a pessoa sente que perdeu o controle. Aí ela começa a ficar tensa. Não, mas isso aqui não está indo para onde eu quero e tal. E eu já estou muito acostumado. Eu falo, é igual paciente, né? Você fala, calma. Nós vamos chegar lá. E depois que chega lá e você entrega, ela fala assim, nossa, era isso que eu pedia no briefing, eu queria fazer uma coisa significativa para os médicos e a gente fez. Então, talvez você tenha que evoluir aqui no 3641 para contar mais de você, porque tem que ter muita coragem, né, Lourenço? Tem que ter muita coragem. Porque desagradar o cliente é difícil, né, cara? Muito fala de entregar valor, né? A gente fala, tem que entregar valor, o paciente no centro, o cliente no centro, e é verdade. Agora, eu escutei esses dias aí na rede social, cara, eu achei simples e sensacional. O cara fala assim, cara, se todo o dinheiro do mundo fosse, num estalar de dedos, dividido igualmente entre todas as pessoas, rapidamente essas pessoas, o dinheiro voltaria para as mãos das mesmas pessoas nas mesmas proporções. O que com raras exceções, tá? Existem as exceções. O que acontece? A gente tem que estar preparado para entregar valor. E para mim isso, gente, vocês podem... vai ter aí quem vai achar que socialmente isso não é legal, pela ideologia política. Eu não estou querendo entrar nesse mérito, estou querendo entrar no valor. Ari, se você amanhã ganhar R$1 milhão, $1 milhão, se prepare para ser dono de $1 milhão, porque senão ele vai sair da sua mão. Perfeito. É isso. Se eu fecho um contrato... O que me adianta ter um contrato por um mês, por um ano? Eu quero que essa pessoa seja meu cliente 10 anos, 50 anos. Perfeito. E se eu não entregar para ele o melhor para ele, às vezes ele não está enxergando o que é o melhor para ele. Exato. E às vezes ele não enxerga. E se for preciso de eu perder um negócio, eu vou perder. E te falo, sabe por quê? Porque se eu não der meu dedo, eu vou perder a mão, entendeu? Por quê? Porque se eu não perder agora, lá na frente a empresa não sustenta. Lorenzo, você é o Steve Jobs brasileiro da saúde, porque o Steve Jobs, ele tinha... Essa frase é clássica dele já, né? Os clientes não sabem o que é. Porque, dado o momento, acho que você vai ter que contar um pouquinho o que você faz e tal. Porque boa. Você tem um pouco essa figura. Mas tem um ponto, assim, cara, que, sinceramente, isso não é papo. Porque é muito mais lógico. É lógico. Eu já passei por isso. Eu já vendi produtos que a indústria farmacêutica me comprava e ela não renovava. E eu via, cara, se fosse eu no seu lado, eu não ia renovar também. Cara, para que eu vou querer vender uma coisa que você não renovaria?
Por que você vai querer uma coisa que você não vê valor? Então, tem que dar o tiro para... Não tô falando para você ter uma vida arriscada que ponha... Não, mas você tem que andar nesse caminho em que você está entregando um valor que realmente atenda todos. Sim. Quer ver ontem, cara, para te dar assim, ontem lançou... As sprints nossas são... Conta agora, 36 agora. 36 agora. Então, a SD Connect é uma plataforma, um hub de comunidades médicas, que você é um embaixador lá dentro para ensinar sobre o seu tema. Então, ali a gente tem cerca de 18 mil médicos, divididos em comunidades por áreas de especialidade, cuja comunidade mais pulsante é a de cardiologia, que tem 9.400 médicos que entraram em 8 meses, tá? Com uma taxa de 50% de engajamento. 50% dos médicos que entram ou postam ou comentam. A gente tem, em média, 20 posts e comentários por dia. Engajamento. Eita, tá difícil. Eita, tá difícil. E aí, cara, ontem lançou... E a gente, a cada 15 dias, lançam novas funcionalidades, porque era uma esteira, né? São as sprints. Ontem, sprints. A gente lançou, cara, a funcionalidade da enquete. Opa. Que ficou muito parecida com a enquete. A gente com a caixinha. Fez um benchmark, aquela enquete do Twitter, que você vê quem... não revela quem votou, mas o percentual. Cara, aquilo me deu uma alegria. E assim, cara, olha que legal, porque ali eu posso... E aí eu já fiz uma enquete imediatamente. Ajude a construir a Cardiogram. Ajude a melhorar a tecnologia. O que você gostaria que tivesse aqui? E pus 4 ou 5 opções. E a enquete está rodando. Quer dizer, cara, isso é legal, porque talvez essa é uma funcionalidade que o meu cliente não vai ver valor no curto prazo. Agora, quem viu valor? Porque a gente está em contato com o médico, a gente tem um departamento de Discovery e UX que entrevista médico, te pergunta o que ele quer, que fica em contato com os embaixadores. E a gente teve um embaixador-chave para a gente que falou assim, eu entro com você só se você colocar enquete. Ele falou, porque eu faço isso já no WhatsApp e se não tiver enquete não funciona. Você entende? Entendo demais. Eu vou esperar o meu cliente, que a indústria fala, entender precisa para ele comprar? Não, eu vou pôr a minha equipe para trabalhar, para entregar, e isso dá muito trabalho, porque é código, sabe, Ari? Tempo, são priorizações que você tem que fazer. Então, só um exemplo pequeno de como a gente precisa olhar para aquela ponta que e se eu sou médico, eu tenho que olhar para o paciente. Então, mas aí vem, né, Lorenzo, a questão do posicionamento. O que você falou anteriormente que eu achei muito interessante, a história do dedo versus a mão. Quando eu surgi inovando, eu sou de uma geração que... Claro que deve ter surgido muita coisa ao mesmo tempo, mas na época não era comum. Né? Tanto que foi no seu podcast que eu me revelei. Quando eu saí de cena, como eu também trabalho com agronegócio, o que eu queria me esquece, deixa eu viver a minha vida, eu não quero notoriedade, eu quero trabalhar os bastidores para eu ter liberdade do que eu preciso fazer. Hoje, de certa forma, já sou considerado até old school, estou há muitos anos no mercado. Mas o que me mantém vivo? O que me mantém no jogo? Eu estou ligado ao meu propósito maior. O meu propósito maior é melhorar a habilidade de comunicação dos players que eu trabalho. Então, eu tenho que ouvir meu cliente? Tenho. Mas se eu perder isso, eu perco tudo. Porque as pessoas que hoje... É complexo o nosso negócio, né? Quem nos admira. Teve um comentário da gente, quando a gente postou junto, 2 médicos comunicadores visionários. Se a gente perder essa verve, o próprio cliente daqui a pouco vai falar... você virou arroz de festa. Exato. Então... E aí você precisa acreditar e ter coragem para estar antecipando o que o médico quer e o que é bom para o médico para você fazer sentido para o seu cliente. Perfeito. Porque ele vai querer comprar aquilo que está na mão dele, que ele já sabe que funciona. E, Lorenzo, falando de você, né, cara, não precisa a gente citar nomes, mas eu lembrei muito de você no filme Air, esse novo do Air Jordan, né? O Michael Jordan, a família dele vai em várias empresas. Na Nike, na Adidas e na Converse, sei lá, a pronúncia. E tinha tudo para ele fechar com outras empresas. Eu agora, para ser embaixador eu conversei com algumas empresas. E eu senti a mesma coisa que a família do Jordan sentiu. Eu olhei para você, olhei para meu time. Vocês têm dúvida? Até repito falar isso. Eu não tenho dúvida. Não tem dúvida. É aqui. Porque é isso. Você sente o propósito, cara.
Você não deve ter visto o filme ainda, Eu não né? vi, mas vou assistir. Vou te dar esse spoiler, porque assim, tinha tudo pro Michael Jordan fechar com as outras empresas, tá falando com a Adidas. Só que quando ali, a mãe dele tinha noção que ele ia fazer a revolução. A mãe dele falou assim, que vai mudar o mundo. E aí todo mundo faz uma apresentação maravilhosa para ele. A hora que ele vê a Nike, ele fala assim, cara, é aqui. Era o que eu vi vocês, quando assim, a gente olha de fora, não tem dúvida. Você olha e fala aqui. Portanto, caminhando por fim, conta para nós onde que a empresa funciona, como é que ela é, que história é essa de Cubo. Conta para nós um pouquinho, para o nosso público entender quem é você, onde você está, e depois nós vamos ter que falar para onde você quer ir. Né? O Cubo é um hub de startups, né, que fica aqui na Vila Olímpia, em São Paulo. A gente passou por um processo seletivo, então a gente tem o direito de estar lá no Cubo e receber o apoio do Cubo, que hoje é o principal hub de startups da América Latina. É uma organização do Itaú com grandes empresas para fomentar o ecossistema. Tem os andares, né? EdTech, Fintech, etc. Exatamente, HealthTech, a gente está no andar de saúde. É uma vez que a gente está lá, a gente presta contas assim, de que a gente merece estar lá, e isso é feito através do grau de crescimento que a gente tem. Então, a gente tem essa accountability, que é super honesta, e eu super admiro, porque não dá para todo mundo estar, e se está lá, tem que estar realmente crescendo. O Cubo, eu acho, representa um papel muito importante na nossa empresa hoje. E a gente cria essas comunidades, as comunidades estão crescendo. Agora acabamos de abrir a de endócrino. Em 3 dias, 600 médicos endocrinologistas entraram. Maravilhoso. E é isso. E a gente está sempre olhando na experiência do médico, dando um ambiente seguro para ele discutir casos. Não é para ele postar foto da praia, nem para ele vender o apartamento ou o carro dele, mas é para ele discutir casos que, no final das contas, Ari, é para a gente salvar vidas. É para a gente fazer o conhecimento chegar rápido na ponta. Porque isso vai beneficiar o paciente. Se a gente tem uma tecnologia que retira atritos, melhora o processo, e o médico que não está num ambiente de excelência, ele pode aprender e discutir com médicos que estão, você consegue melhorar a conduta, o desfecho lá para o paciente. Pergunta final, porque vai ter que voltar para a gente conversar mais. Existe hoje no mundo, no mercado digital, um produto muito conhecido, Mastermind, cada um chama de um jeito, que é vir 2 finais de semana por ano em São Paulo, ficar com a pessoa, 2 finais de semana fazer um Zoom, uma plataforma, etc., e ter acesso ao WhatsApp da pessoa. Eu vejo as pessoas vendendo aqui em São Paulo, eu chamo carinhosamente de República de Alphaville, eu vejo as pessoas vendendo esse ticket, esse produto, por R$180 mil. A pergunta final é... Tem gente que compra? Vender, vende. Tem gente que compra. Tem, e tem esse espaço na medicina. A primeira vez que me falaram isso, eu não acreditei. Eu falei, você está louco? E aí, por que você falou disso aqui agora? A pergunta final se alguém que está nos ouvindo de longe, etc., sonhar assim, eu queria um final de semana, nem que fosse um do ano em São Paulo, conhecer o Cubo com o Lorenzo, ter o WhatsApp dele... você vai ter que ter esse produto, Lorenzo, porque... Não vai precisar pagar nada até eu dar conta. A hora que o negócio estiver atrapalhando o meu dia a dia, e aí... deixa eu... Só para encerrar, eu falando com a minha esposa, a Natália, domingo, cara, que assim, falou... Cara, ela falou... Deixa eu pegar o contexto aqui. Eu comentei alguma coisa que a comunidade estava crescendo. Aí ela falou, foi isso. Por que você não chama tal médico para embaixador? Eu falei, mas eu já chamei. E ele não quis. Aí ela falou assim, mas a minha esposa, eu conto tudo para ela. Aí ela perguntou, por que ele não quis? Eu falei, não, porque a gente não tinha recurso para pagar. E aí eu combinei com ele que quando tivesse recurso eu ia pagar. Mas ele não quis. Aí ela falou assim, nem todo mundo é igual você, né? Enxerga desse jeito. Aí eu falei assim, pois é, cara, mas eu acho que isso é uma lei da vida. Mais a bem-aventurado é dar do que receber. Dá um presente pro seu filho e ganha um presente. A pessoa que... o doar, o compartilhar, ele volta.
Dar-vos-á e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Tá lá na Bíblia. Para mim é uma lei. Se você doar, vai voltar. Então, assim, esse médico, e não julgo, tá? E quando a gente tiver condições de pagar ele, eu vou chamar ele, porque ele é um bom médico. Que ele não quis ser embaixador pro bono. Mas, Lourenço, você precisa fazer esse produto pelo seguinte. Não é para rasgar seda, para a gente ir para o final. Você falou da história de ser movido a desafio, né? Eu fiquei 10 anos de voluntário no Hospital das Clínicas, em BH, liderando um ambulatório de cefaleia, junto com 2 pessoas chamadas Rodrigo Santiago, um dos melhores neurologistas do Brasil, e Antônio Lúcio Teixeira, meu orientador de doutorado, foi hoje no Texas. Quando o Antônio decidiu ir embora, por N motivos, não quis estar mais no ambulatório de terça de manhã, aos poucos eu saí também. Por quê? Eu não queria virar professor, eu queria ser aluno. O bom daquela terça-feira ali era ter os 2. E aí, cara, você vai envelhecendo e fui vendo assim que mesmo eu não querendo ser professor, as pessoas me puseram nesse lugar. Eu queria continuar aprendendo. Tem coisa mais gostosa, não. E quando eu te conheci, eu falei, caramba, agora eu tenho um professor. Agora eu tenho alguém que me ensina de novo. E me ensinou um monte de coisa, me ensinou você podcast, me ensinou um monte de coisa. Então, assim, chamando para você dar suas últimas palavras, você precisa ter esse produto pelo seguinte: se você não organizar o fluxo de acesso a você, a gente está aqui em São Paulo, Lourenço, é diferente. Então, assim, me ajuda então. É aí a provocação. Me se ajuda tiver aí, alguém, então. Vou te ajudar. Se tiver alguém lá no interior que quer estar aqui, que quer ter o que a gente chama de a sua ambiência, você precisa organizar esses tours, cara, porque isso é uma responsabilidade social. Muita gente não sabe o que é Cubo, Lourenço. Vamos falar desse produto. Vamos eu e você, então. Gente, pedi pro Lourenço aí falar as últimas palavras para depois a gente fechar. Agradecer, Ari, pelo convite, por essa conversa profunda. Eu acho sensacional a gente ter esse momento de aprofundar. Obrigado pela atenção de vocês. Estou à disposição, @LorenzoTomé no Instagram. E ficou aqui o desafio. Quem sabe a gente não vai fazer esse produto. Se for para entregar valor, Ari, nós vamos fazer esse negócio. Bora. Pessoal, a gente fecha então mais um episódio do podcast Estou Consciente. E aqui fica documentado um fenômeno talvez físico, metafísico, que é, apesar do nosso cérebro ficar dentro de um capacete que é a caixa craniana, sempre é possível ampliar a consciência. E para mim, quem está aqui no estúdio, quem está por trás, está sentindo essa frequência. Obrigado, Lourenço. Obrigado. Valeu. Valeu, cara.